Boa noite a todas e todos, senhores vereadores, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, amigos também da equipe de tradução para Libras, Guarda Municipal sempre presente, assim como a nossa população fortalecendo a democracia, participando conosco aqui no plenário e também pela transmissão online. Fazendo destaque, inclusive, hoje a presença da ONG Quatro Patas Online, também aqui no plenário, representada. Fazendo minha autodescrição às pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa social branca com listras azuis, gravata azul, blusa preta e à minha frente há um púlpito de madeira com o brasão de vinhedo estampado nele. E eu começo a explicação pessoal dessa noite de forma um pouco diferente do que eu havia planejado, porque eu tive uma semana repleta de compromissos, visita a escolas, contato com as secretarias para a formulação de projetos importantes e para a implementação deles, o atendimento à população todos os dias pelas redes sociais, também presencialmente, e eu tenho apresentado sempre demandas que mostram que Vinhedo ainda tem muito a melhorar com base justamente nessas conversas, nesse contato com a população. Só que, infelizmente, apesar de o meu mandato ter um caráter propositivo, e isso ser percebido por qualquer pessoa que acompanhe minimamente a política da nossa cidade, a gente está em um cenário completamente desafiador para quem quer realmente trabalhar em favor da população. Em nível nacional, a gente sabe que, todo mundo sabe, aliás, que existe uma polarização muito odienta desse contra aquele, daquele grupo contra o outro grupo, não por uma divergência essencialmente de ideias, mas por uma espécie de idolatria a políticos, a figuras humanas como eu, como você, mas que são tratados como se não tivessem falhas, como se não tivessem defeitos, como se não apresentassem problemas, enquanto quem apresenta, de fato, um projeto nacional, às vezes acaba nem sendo ouvido, acaba nem tendo a percepção da população em relação a esse projeto, que vai, sim, impactar a vida das pessoas. A gente fica sempre naquela polarização e, às vezes, na polarização personalista, o que é pior ainda. Mas se engana também quem pensa que isso só existe em Brasília ou em São Paulo, longe daqui. Em Vinhedo, isso talvez seja ainda mais claro, porque algumas estruturas estão tão enraizadas aqui na cidade que fica difícil a gente imaginar como seria a política sem elas, apesar de ser absolutamente necessário rompermos com essas estruturas que fazem tanto mal para o nosso povo. Então, apenas relembrando, falando um pouquinho de mim, há pouco tempo atrás eu fui vítima de uma perseguição política, mas não apenas de perseguição política, também de uma perseguição pessoal, e nunca, enquanto cidadão ou enquanto figura pública, eu abri a boca para atacar alguém, por pior que essa pessoa fosse, nunca fiz isso. E mesmo com um gabinete do ódio todo estruturado, preparado, operante para tentar me destruir enquanto figura política e enquanto ser humano, eu mantive a minha postura, mantive minha forma de agir, porque se eu simplesmente começasse a agir como eles, eu seria como eles. E eu não sou. Mas é realmente muito complicado manter essa linha propositiva, enquanto tudo ao nosso redor está desse jeito, que dificulta cada vez mais um trabalho sério, que faça valer cada centavo investido pelo povo em nós. Aliás, de centavo em centavo, são milhões de reais em impostos que servem para manter tudo isso aqui de pé, assim como também a Prefeitura Municipal, isso, inclusive, já falei nessa sessão. Mas, voltando à conjuntura, eu conheço muitos vereadores de várias outras cidades e todos ficam de boca aberta quando a gente conta algumas coisas que acontecem aqui em Vinhedo. Só que esse clima político, ele não se limita apenas à Câmara. Existem pessoas também no Executivo que desequilibram o jogo para pior. E já sabemos que tem muita gente influenciando, por exemplo, as decisões que são tomadas pela Prefeitura. Na maioria das vezes, há interesses pessoais também implícitos ali. Existe forte pressão em cima de quem se propõe, quase sempre voluntariamente, a pensar na cidade, a pensar no futuro, a lutar, por exemplo, na pauta ambiental. Aqui na Câmara, já ouvimos ataques a esses cidadãos. No Conselho de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, a mesma coisa. Até ficamos sabendo de episódios lamentáveis, inaceitáveis, de agressões verbais, tentativa de agressão física, inclusive, a pessoas que estavam participando do Conselho Municipal de Política Urbana, o CMPU. É difícil de acreditar, mas isso realmente aconteceu. E, às vezes, a situação pode até parecer que fica um pouco mais calma, mas isso é momentâneo, porque, como eu disse, o problema é conjuntural, ele está enraizado na política de Vinhedo. E, enquanto não houver um rompimento definitivo com tudo isso, a gente vai continuar perpetuando esse sistema, repetindo os mesmos erros. E não adianta aprovar um bom projeto hoje, se amanhã a estrutura continuar a mesma.
Isso sem contar que a situação está cada vez mais crítica para a vida do nosso povo. Tem escola caindo aos pedaços que só vai passar por reforma agora. Tem posto de saúde sem medicamento, um povo desempregado tendo que fazer o possível e o impossível para conseguir medicamentos que vão garantir a sua vida, ou pelo menos a sua qualidade de vida. As pessoas também, com as linhas de ônibus, estão desamparadas, as linhas não atendem sequer de longe a demanda dessas pessoas, sobretudo trabalhadoras, trabalhadores, estudantes do nosso município. A acessibilidade em prédios públicos, então, nem se fala. Todos os dias eu também recebo mensagens de pessoas com dificuldades até mesmo para comprar comida. A frustração de um pai, de uma mãe que se esforça, que sai cedo de casa para entregar currículo e que volta para sua casa e não consegue dar um pão, dar 1 litro de leite para o seu filho. E eu sou um trabalhista democrático, eu bato no peito para dizer isso. E eu não consigo ocupar uma cadeira na Câmara Municipal e não ficar indignado com essa situação. E eu fico ainda mais indignado quando eu vejo que, às vezes, a pessoa ocupa uma cadeira como essa, seja aqui no Legislativo, seja no Executivo, um espaço de poder, mas não tem coração ou empatia pelo próximo. A gente ouve falar que tem político que só ajuda se for para fazer sua propaganda, ou que só vai averiguar a situação se for para filmar e colocar na rede social. Que negócio é esse? E eu falo de forma muito respeitosa, mas as pessoas não aguentam mais e eu também não. Então, eu vou me ater às minhas ações na última semana, unicamente em respeito a quem entrou em contato com o meu mandato, pedindo soluções para esses problemas que eu vou apresentar. Mas eu não estou ignorando a questão grave e perigosa que está acabando com a política de Vinhedo e que pode deixar a gente sem alternativas nos próximos anos. Então, falando de alguns trabalhos, a bancada do PDT Vinhedo protocolou o projeto de lei número 99 de 2022, e esse projeto busca determinar a transparência pública contínua de emendas parlamentares federais e estaduais, bem como das emendas impositivas, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a exemplo de cidades como Vila Velha, no Espírito Santo, e São Vicente, no litoral de São Paulo. E essa ideia nada mais é do que dar transparência a todas as emendas que os vereadores conseguem, com as deputadas, com os deputados estaduais ou federais, e também para as emendas impositivas, que são uma prerrogativa dos vereadores, 1,2% do orçamento dividido por 13, todos os anos, por meio da LOA. Isso aí vai ser divulgado, se esse projeto for aceito, num espaço próprio dentro do portal da transparência da Prefeitura. E a ideia surgiu justamente porque muitas vezes a gente consegue os recursos, só que o Executivo acaba não criando os projetos para que esses recursos sejam utilizados. Então, esse dinheiro ou fica parado, ou às vezes a gente não tem a publicidade se esse dinheiro de fato chegou do Estado ou da União, se a emenda impositiva de fato chegou à Secretaria, ou pelo menos ao conhecimento da Secretaria, e aí o munícipe também não tem como fazer essa averiguação. A gente não sabe se aqueles valores vão ser utilizados, e no caso das emendas impositivas é ainda mais grave, porque elas têm o prazo de validade. Terminou o ano, a emenda volta, né? Aquele valor volta para o bolo. Então, mais uma vez, contei com a parceria da vereadora Naila de Souza, minha companheira de bancada, e considerando o quanto essa proposta é simples, mas ela tem um impacto positivo muito grande para a gente ter transparência sobre dinheiro público, dinheiro que sai do bolso suado do contribuinte, a gente conta desde já com a aprovação desse projeto, quando ele for colocado em votação aqui no plenário. Também apresentando outros trabalhos da semana passada, eu fui chamado para conferir 2 situações em escolas públicas do nosso município, a começar pela Escola Municipal Professor André Franco Montoro, que fica no bairro Capela. Lá eu apresentei a indicação número 546 de 2022, para que a Prefeitura faça a manutenção dos assentos e das mesas e a substituição por novos para a sua área de alimentação. E a bancada do PDT também já trouxe esse assunto em uma outra oportunidade, inclusive para a Escola Jair Mendes de Barros, no Jardim Três Irmãos, onde os alunos também, assim como no Franco, estavam sem um espaço adequado para a sua alimentação, com bancos quebrados, mesas quebradas, isso quando não havia a ausência, inclusive, desses elementos para uma alimentação adequada. Às vezes tem estudantes da EJA, por exemplo, que são idosos, então não dá simplesmente para a gente deixar que eles fiquem sentados no chão ou comam de pé, a gente tem que dar dignidade. Então, eu estive em contato com a Secretaria de Educação, fui informado de que ela está providenciando emergencialmente mesas e cadeiras para o Franco, mas a previsão de uma compra definitiva é somente para o ano de 2023, então a gente fica também na cobrança para que isso seja feito. E eu visitei a Escola Maria de Lourdes von Zuben, fica no Jardim Miriam.
a pedido de mães de alunos que questionaram o estado de um toldo que acompanha todo o caminho de acesso da rua até o prédio principal dessa escola. A comunicação está projetando para a gente a imagem, para quem está aqui no plenário, para quem nos acompanha de casa. E como a gente pode ver, o equipamento realmente está comprometido, mas em contato com a própria direção da escola, com a Secretaria de Educação. Eu já fui informado que esse todo também vai ser trocado, por isso já comuniquei quem entrou em contato comigo. E naquela mesma escola, temos a outra imagem, eu também encaminhei uma indicação, número 547 de 2022, dessa vez para que o Executivo faça a dedetização com mais frequência, principalmente dessa área que a gente está vendo, porque ali existe uma barreira física, que é a cerca, mas do outro lado existe um matagal. Então, às vezes, quando esse matagal é roçado, os escorpiões que moram ali acabam entrando na escola. Então, existem vários espaços no pátio dessa escola que poderiam ser aproveitados. Tem uma casinha para brincadeiras, tem também um espaço para as crianças ficarem ali, um espaço recreativo, uma tenda. Poderia haver um parquinho também, que é um sonho da escola, ter o parquinho para as crianças brincarem na hora do intervalo. Só que esses espaços ficam inutilizados justamente porque há ali a possibilidade da infestação de escorpiões. Já apareceram vários desses animais peçonhentos ali, então a direção da escola acaba nem utilizando propriamente esses lugares. Então, faço esse pedido para que tenha uma barreira física e também para que a Prefeitura faça a dedetização. E falando sobre meio ambiente, eu enviei a indicação 551 de 2022, na qual eu peço à Prefeitura que realize o levantamento de copas em todas as árvores em que essa ação for necessária, ou seja, em todas as árvores em que os galhos estiverem muito baixos. Isso tem comprometido tanto a caminhabilidade das pessoas que estão ali fazendo sua caminhada a pé nas ruas, como também visibilidade de motoristas. Às vezes o carro tem que jogar para o outro lado para não acertar o galho da árvore. Esse é um procedimento muito comum, adotado, inclusive, em Vinhedo, em praticamente todos os municípios do Brasil, só que o diferencial aqui é que eu estou propondo um levantamento sistematizado, uma política pública, porque, recentemente, eu pedi à Prefeitura que fizesse justamente o georreferenciamento de todas as árvores, localização exata, espécie, informações, por exemplo, como a data da última poda, perspectiva de um crescimento de acordo com a natureza dessa espécie, para que a Prefeitura não precisasse aguardar o vereador ou o munícipe entrar em contato para fazer a poda sobremaneira na área da arborização urbana. Então, a Prefeitura já poderia ter essas informações, uma perspectiva de quando que a árvore iria crescer, e, com isso, fazer a poda preventiva. A gente ganharia muito tempo com isso, também pouparia recursos. Em São José dos Campos, a gente tem a imagem também que foi encaminhada à comunicação. Obrigado, Marcelo. Porque isso já é uma realidade naquele município, e lá, inclusive, o munícipe, pelo celular, ele tem como acessar essas informações por meio de um QR Code. Então, ressalvando esse problema que a gente está vendo na imagem de afixar o prego, isso pode comprometer o estado fitossanitário da árvore, né? Pode entrar ali bactérias, alguns elementos, mas, tirando isso de lado, a ideia é muito positiva, muito interessante, para que a pessoa consiga apontar o seu celular. Isso também gera uma identificação com aquela árvore que está ali na rua, e, ao mesmo tempo, a Prefeitura tem essas informações da espécie, da localização, podas, também se ela já teve infestação por algum tipo de inseto, de algum animal. Então, isso é fundamental. Venho pedindo à Prefeitura, e, enquanto secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, até comecei a verificar a possibilidade de termos isso em Vinhedo. Então, espero que a atual gestão dê prosseguimento a esse trabalho tão importante para a cidade de Vinhedo. Para quem se interessar, as iniciativas do meu mandato estão sempre nas redes sociais, Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram @Luiz Vieira Vinhedo, Twitter @LVieiraVinhedo, e também pelo site www.luizvieravinhedo.com.br, com todas as notícias, as nossas proposituras, todas as ações do meu mandato. E, para finalizar, eu reforço que este mandato, o meu mandato, Luiz Vieira, é e sempre será propositivo. Quando eu entrei na política, disseram que, por eu ser um acadêmico, eu estaria muito preso ao mundo das ideias, não teria como desempenhar minhas funções como gestor público. E, de fato, eu leio muito, eu estudo muito, teorizo muito, mas a minha prática e o meu trabalho, gastando sola de sapato na rua, atendendo a população, propondo leis, encaminhando pedidos à Prefeitura, mostram que é possível, sim, aliar teoria e prática, idealização e atitude, sobretudo porque a minha vocação é trabalhar por Vinhedo e pelo nosso povo. E é assim que eu vou continuar trabalhando, junto a tanta gente boa que se dispõe a combater o bom combate ao meu lado. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.